tudo bem? Olá pessoal, Raquel, Oi, Bruno. Clean Cirurgi, vamos continuar a conversa hoje sobre... Reações transfusionais agudas. A gente falou lá no episódio 5 sobre PT, então a gente transfudiu o paciente. Se a gente fez uma terapia, a gente precisa saber o efeito adverso que essa terapia pode desencadear. Então, para começar, qual é o conceito, Bruno, de reação transfusional? É a alteração clínica que o paciente pode apresentar relacionado à transfusão de qualquer hemocomponente. Pode ser nas primeiras horas ou pode ser tardia, alguns dias após. Exatamente. Essas reações tardias, leia-se hemólise tardia, sobrecarga de ferro, doença enxerto versus hospedeiro, contaminação dessa bolsa por algum vírus e tal desse paciente durante a transfusão, isso daí a gente não vai falar hoje, né? A gente vai focar nas reações transfusionais agudas. Perfeito, Raquel. E assim, nesse cenário você já classificou em relação a tempo, né? E a gente pode classificar ela de outras formas também, né? Isso, a gente pode classificar como a gravidade dela, que pode ir do grau de 1 a 4, que é leve, moderado, grave e óbito, sendo o óbito, graças a Deus, uma coisa bem rara, né? Isso. E a grave é aquela necessidade de intervenção com ameaça à vida. Então, isso daí também a gente precisa ter muita atenção. E a gente vai falar de duas muito importantes aqui, né? Isso. E a gente já classificou em relação a tempo, em relação à gravidade, a gente tem uma classificação em relação à imputabilidade, a relação do sintoma com a transfusão, ele pode ou não estar relacionado, né? E a gente tem a quarta forma, que é o mecanismo fisiopatológico da reação transfusional, né? que é o que normalmente embaralha a cabeça, né? É, que na graduação geralmente a gente faz a confusão menor. E basicamente ela pode ser de dois tipos. Imune e não imune. Hoje vamos falar sobre as reações imunes. Perfeito. Então a gente vai falar de 4 reações hoje. A gente vai falar do TRALE, que é a injúria pulmonar relacionada à transfusão. A gente vai falar das reações alérgicas, que podem ir de urticária até choque anafilático. E a gente vai falar das reações febris, que podem ser hemolíticas e não hemolíticas. Perfeito, então vamos começar pelas reações febris. Tá, então vamos falar primeiro da reação hemolítica febril, tá bom? Perfeito. Então, a reação hemolítica febril, ela acontece devido a uma incompatibilidade entre o que eu estou transfundindo e o sangue do meu receptor. Então, o que está sendo doado e o sangue do receptor. Essa incompatibilidade, geralmente, ela é relacionada ao sistema ABO, né? Antiquíssimo, conhecidíssimo e tal. Só que existe a descrição de quase 360 antígenos eritrocitários. Então, existe uma possibilidade de ter incompatibilidade com outros sistemas. Sendo assim, existem as provas cruzadas que são realizadas. Então, parte do processo do diagnóstico dessa reação é avaliar se o que foi transfundido efetivamente pertencia ao paciente. Primeiro ponto. Segundo ponto é qual é o quadro clínico relacionado a essa reação transfusional. Geralmente o paciente ele vai ter dor no local, né, da venopunção, onde está sendo transfundido. O paciente pode também ter dores torácica e lombar. O paciente pode ter náuseas, vômitos e Sensação de morte iminente. A Globo tá perdendo. Tipo isso. Então, nesse contexto, o que é o mais, assim, importante, né? O pulo do gato é a dor e a sensação de morte iminente. E eu não falei da febre, tá? Mas que, claro, né? Uma reação febril hemolítica vai ter febre. Isso. E aí, qual é a conduta? Porque o importante, além de diagnosticar, é tratar. Isso. Interromper a transfusão de imediato. Perfeito. Você vai avaliar se o paciente já não está desenvolvendo alguma complicação do tipo coagulação intravascular disseminada e uma injúria renal aguda, porque existe uma hemólise intravascular, então o paciente tem ativação de complemento, plaqueta, pode evoluir dessa forma. Você vai hidratar de forma vigorosa esse paciente, mantendo uma diurese 100 ml hora. Você vai analgesiar o seu doente, vai utilizar a externo, vai coletar exames laboratoriais, inclusive cultura também desse doente, vai ver lá pesquisas de hemólise, pesquisa para CRVD, ou seja, TAP, TTPA,
fibrinogênio, dedímero, LDH, bilirrubina, total, infrações, aptoglobina, cumbis, hemograma, função renal, urecatina, aquele negócio tudo, né? Perfeito. E a gente vai, até eu saber se foi contaminação bacteriana, se foi reação febril hemolítica, claro, se tiver lá o sangue, era o nome do paciente é outro, né? Tá mais que claro, bateu na cueca, como diz o doutor. Mas, se você não souber, não tem essa clareza, às vezes, inclusive, antibiótico terapia nesse paciente, até você ter essa definição. Aciona a agência e essa bolsa vai para análise, bem como seu sistema e tal. Então, de cara da reação hemolítica febril é essa. Mas a gente tem a reação febril não hemolítica. E aí, como é? Ela é bem mais comum, né? Normalmente ela não evolui de forma tão grave. O paciente tende a ter um comportamento mais benigno, por assim dizer. A definição seria o aumento da temperatura maior ou igual a 1 grau durante esse processo de transfusão. As primeiras medidas também são parar a transfusão, fazer uso de suporte, iniciar antitérmico para o paciente, fazer uso de medidas de controle físicas da febre. Esse paciente, como você ainda não tem o diagnóstico, a maioria dos diagnósticos vão ser retrospectivos, quando você tiver o resultado dos exames, a análise da bolsa, mas você também vai hidratar esse paciente de qualquer forma, já pensando que ela pode evoluir como o quadro anterior, mas a verdade é que ela normalmente é autolimitada, tratou, o paciente melhora e você fica mais tranquilo para o segmento do paciente. Exato, fica mais de boa, né? Isso. Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente também tem uma situação que é bastante angustiante, né? Com alteração pulmonar importante, dispneia, o paciente pode evoluir com complicação pulmonar respiratória importante, né? Exato. O Bruno tá começando a falar e pintando o cenário da tralo, que é a lesão pulmonar e relacionada à transfusão. Então, essa lesão pulmonar, o quadro clínico é exatamente esse. Ela acontece até 6 horas a transfusão, ou seja, não é aquela coisa, tá transfundindo e tá acontecendo, mas o paciente desenvolve o quadro respiratório agudo, lembrando muito o edema agudo de pulmão, mas diferentemente da sobrecarga volêmica e do edema agudo de pulmão hipertensivo, a gente tem aqui um paciente que cursa com hipotensão. Né? Então, por exemplo, o diagnóstico diferencial é choque cardiogênico, né? Perfeito. Então, a gente, hoje com o ultrassom, você pode fazer essa distinção na beira do leito. E aí, o que acontece? Esse quadro dura de 48 a 96 horas, não existe uma medicação que dê pra fazer corticoide, isso aqui. Não, isso é super controverso, inclusive. Isso. E aí, o que eu devo fazer? Suporte ventilatório, suporte intensivo nesse paciente, rezar para passar logo isso em 48 horas e que esse paciente não evolua com necessidade de uma ventilação mecânica invasiva. Muitas das vezes nós utilizamos ventilação não invasiva, né, para dar aquela tranquilizada até a gente esperar esse processo passar. Perfeito, a gente falou da parte respiratória, a gente consegue fazer o link com o quarto possível diagnóstico, né? A gente pode lembrar sempre das reações alérgicas, né? O paciente pode ter a reação alérgica mais branda, que é o mais comum, aquele quadro cutâneo, com pápulas, urticariforme, mas a gente pode ter o pior cenário dele, que é o que a gente quer evitar, identificar precoce, que são as reações anafiláticas, né? Isso, exatamente. Lembrando que a gente pode ter a anafilaxia, que aí você vai ter vários, 2, 3 sistemas acometidos e o choque, né? Isso. E não tem diferença das manifestações para outra reação alérgica. Isso, então o paciente pode desenvolver broncoespasmo, estridor por edema de glote, angioedema, manifestações cutâneas, urticária associada a isso também, não só a urticária de forma isolada, e na sua condição mais crítica, mais grave, o choque circulatório com aquela vasodilatação absurda. A vasoplegia, né, que o paciente é acometido. Basicamente. E aí é uma reação
mediada por IgE, ou o paciente tem anticorpos anti-IgA porque tem deficiência, exatamente, Bruno. E aí a gente faz hidratação, né? Perfeito. E a gente também lança mão da epinefrina, né? Por via intramuscular ou endovenosa, claro, a gente não vai deixar de fazer os outros antialérgicos, né? Lembrar aí da hidrocortisona, que normalmente é feita, mas o grande pulo do gato seria identificar precoce para evitar. Exato. E assim, o corticoide demora, né? Então, Isso. a grande verdade aí realmente é a epinefrina para os quadros de anafilaxia choque, né? Então, a gente faz intramuscular, como você falou, ou ver aquela relação lá de 1/1000, em torno ali de 0,3 IM, vai fazendo quando o paciente precisar, né? E eu acho que eu acho que o quadro mais, assim, preocupante eu vi uma vez um paciente numa plasmaféres. Aí a bichinha, na verdade, ela tava fazendo uma troca plasmática, era lúpus. Ela fez uma pá pouco, porque ela tinha PTT, a confusão no meio do mundo. E aí ela evoluiu muito ruim. Então assim, pessoal, a gente queria hoje falar para vocês desse conceito inicial, né? E falar das reações imunes, né? A gente conseguiu, né? Cumprir o objetivo. Eu acho que sim, a gente conseguiu. Só para terminar, para finalizarmos, como preveni-las, né? Perfeito. Então, a reação febril, hemolítica, a gente previne fazendo as provas cruzadas, falando com a agente transfusional, alguns subtipos que o paciente pode ter de antígenos, eles são altamente restritos, só podem receber, por exemplo, de da mesma pessoa com o mesmo perfilzinho. Eu tenho métodos de diminuir a carga de leucócitos, desleucocitando esse sangue lavado, né, que a gente bota lá, concentrado de massa, lavado / desleucocitado. Então é isso. E nos casos da trale, eu posso evitar o plasma de doadores que já tiveram imputados trale em outros receptores. Perfeito. Ou também evitar plasma de mulheres multíparas. Exatamente. E nos casos de reações, às vezes o pessoal lança mão de preparo, mas não existe evidência suportiva disso na literatura, né? Então, da reação anafilática, a identificação precoce e tentar intervir. Eu acho que é isso. E aí, durante a semana, a gente vai colocar no Instagram vários flashcards sobre fisiopatologia de cada uma dessas reações para vocês estudarem e aprender. Olha aí, fiquem ligados. E aí na próxima conversa a gente fala sobre as reações não imunes, né? Yes.